Considere o circuito simples representado com os valores indicados, ligando entre os pontos M e N um amperímetro ideal. Ora, tá muito esquisito isso aqui. Um amperímetro ideal é um amperímetro que não tem resistência. Um amperímetro não pode ser ligado em paralelo com o resistor. Ele tem que ser ligado em série. O que acontece se eu coloco um amperímetro sem resistência aqui, ó? Eu vou estar colocando esse resistor de 10 ohms em curto-circuito. Ele simplesmente não vai funcionar. Então, o que é que o enunciado quer dizer quando indica? Colocando entre os pontos M e N um amperímetro ideal. Está me exigindo saber que o amperímetro ideal não tem resistência. Está me exigindo saber que se um amperímetro ideal é colocado em paralelo a um resistor, vai colocar ele em curto-circuito. E está me exigindo que eu saiba o que é um curto-circuito. E ainda posso interpretar o valor da corrente que vai rolar ali. Vamos dar uma olhada? Porque eu sei que U é igual a R vezes I. A DDP mostrada no circuito é o daquela bateria, 40 volts. E já que eu coloquei o R2 em curto-circuito, então eu tenho duas resistências funcionando, R1 e R3, as duas em série, e a resistência equivalente é simplesmente a soma das duas. Então, essa história do enunciado é só para me dizer que vai passar por ali uma corrente de 4 amperes. Continuando a leitura do texto. E a seguir, substituindo-o, ou seja, tirando o amperímetro, por um voltímetro ideal. Então, agora, nessa posição aqui, a gente retira o amperímetro e coloca um voltímetro ideal. Agora, vamos lá. Se um amperímetro ideal tem resistência nula, um voltímetro ideal tem resistência infinitamente grande. O que acontece então quando se coloca uma resistência muito grande numa porção do circuito? Ora, a resistência caracteriza os condutores. Se a resistência é muito alta, eu tenho um condutor péssimo. Se a resistência é infinitamente grande, eu tenho um isolante. Então serviria para dizer que um voltímetro colocado ali não deixaria a corrente passar naquela posição. Nesse caso, então, aquele circuito R2, aquele resistor R2 que antes estava em curto-circuito, agora não está mais. Ele passa a participar do circuito, consequentemente influenciando a resistência equivalente. Vamos ver agora como é que fica a corrente? Nesse caso, então, de novo afirmando que U é igual a R vezes I, a bateria do circuito continua sendo aquela de 40 volts, mas agora eu acrescentei a resistência R2 em série ao conjunto das outras duas que já estavam lá. Isso modifica a resistência equivalente. Consequentemente, vai também modificar a corrente total. O que se pede é a indicação do voltímetro. Ora, o voltímetro mede a DDP, a voltagem, entre dois pontos em que ele está ligado. Nesse caso, as duas extremidades do resistor R2, que é um resistor que agora não está mais em curto-circuito, pelo contrário, está sendo percorrido por uma corrente de 2 amperes, valendo ele próprio 10 ohms. Sabendo que U é igual a R vezes I, qual a DDP nesse resistor de 10 ohms percorrido por uma corrente de 2 amperes? Isso vai me dar um total de 20 volts. Então, se a pergunta era qual a corrente marcada pelo amperímetro e depois qual a DDP marcada pelo voltímetro, eu tenho 4 amperes e 20 volts respectivamente, e a resposta correta, alternativa C de casa.